Este trabalho é referente à disciplina de Contabilidade e Análise de Demonstrações Financeiras, ministrada pelo professor Lucílio Rogério Aparecido Alves. O trabalho apresenta uma análise da situação contábil da empresa Mills Locação, Serviços e Logísticas S.A. Serão abordadas as principais informações técnicas referentes à empresa, sua área de atuação e principais serviços, buscando contextualizar a caminhada da empresa em questão. Um breve histórico será exposto, incluindo desde os primórdios de sua estruturação, uma análise da composição de capital e a caracterização de seu setor de atuação. Por fim, uma análise da situação contábil da empresa será feita através de suas demonstrações financeiras, para entender a conjuntura de formação da companhia e como se encontra nos últimos 5 anos. A Mills é uma empresa de logística que fornece serviços na área de construção, tendo abrangência em locação de plataformas elevatórias, compressores de ar, geradores, elevadores pessoais, torres de iluminação, máquinas pesadas de linha amarela, como escavadeiras, retroescavadeiras e pá carregadeiras, entre outros equipamentos profissionais. Fundada em 1952 pela família Nath, a empresa destacou-se pelo pioneirismo ao oferecer aluguel de escoras tubulares em construções importantes para o país, como a usina de Itaipu e a Ponte Rio-Niterói. Em 2018, a Mills adquire 100% da Solaris, empresa que atua no mercado de locação de equipamentos. Com esta aquisição, a empresa passou a deter 28% do market share no segmento. E em 2022, a empresa anuncia a compra da Triengle Locações por R$ 133.700.000. A aquisição reflete o interesse da empresa em desenvolver-se no setor de locação de produtos de linha amarela, que vem faturando 25 bilhões anualmente. Mais recentemente, em 2024, a Mills anunciou a compra da JM Empilhadeiras por R$ 279.500.000. A Mills é uma sociedade anônima de capital aberto, tendo seu capital formado por acionistas entre empresas de vários setores e outros investidores. De acordo com a B3, seus principais acionistas em dezembro de 2024 são a empresa Sun Fundo de Investimento em Participações Multiestratégias em 22,02%, Snow Petrol em 10,11%, Tarpon Gestora de Recursos S.A. em 9,69%, Suler Argentina em 9,44%, Andrés Cristianati em 5,81%, investidores com pesos de menos 5% em 11,71% e outros em 31,13%. Através da DRE dos últimos 5 anos da empresa Mills, é possível aferir que a empresa vem aumentando sua receita líquida operacional de forma constante. A Mills saiu de R$ 672 milhões no segundo trimestre de 2020 para R$ 1.614 milhões no quarto trimestre de 2024. No entanto, o custo dos produtos vendidos também aumentou nesse período, de R$ 408 milhões para R$ 612 milhões. Esse aumento pode ser representado pela diversificação de produtos que a empresa vem operando, como a aquisição de máquinas de linha amarela que são mais caras. Nos fins dos descontos no lucro líquido, a Mills vem crescendo, saindo de um saldo negativo de R$ 48 mil no segundo trimestre de 2020 para um saldo positivo de R$ 301 mil no terceiro trimestre de 2024. Esse saldo passou a ser positivo por conta do aumento significativo da receita da empresa nos últimos 5 anos. DRA. Demonstração de valor adicionado. DRA é semelhante a DRE e com o mesmo intuito de mostrar a agregação de valor durante o período avaliado, mas com um público-alvo diferente. A DVA é essencial dentro das análises contábeis. Ao analisar a DVA dos últimos 5 anos da empresa Mills, é possível concluir que tal empresa sempre teve como maior gerador de renda de receita as vendas de mercadorias, produtos e serviços e maior gerador de despesas os insumos adquiridos de terceiros. Indicadores de liquidez e endividamento. É possível observar que a empresa obtém em 2020 índices médios anuais maiores que em liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca, mostrando que a empresa tem capacidade de honrar suas dívidas com facilidade. Indicadores de endividamento.
É possível afirmar que a relação de capital de terceiros pelo patrimônio líquido vem aumentando consideravelmente a partir de 2022, chegando a um índice de 1,67 no último trimestre de 2024. Isso se deve à compra da Triangel, que fez com que a empresa dependente de recursos vindo de fora dos sócios da empresa, aumentando seu capital de terceiros, de 491 mil no primeiro trimestre de 2020 para 2.481.000 no trimestre de 2020, no último trimestre de 2024. Sobre a qualidade da dívida, a empresa vem apresentando um bom índice, abaixo de 0,5 desde o primeiro trimestre de 2022, o que significa que sua dívida é de longo prazo e há pouco risco de inadimplência pela empresa. No entanto, o índice de quantidade da dívida ele só cresce desde o mesmo período, que coincide com a compra da Triangel em 2022. Bom, agora passando para o índice de atividade, percebe-se um aumento do prazo para renovar o estoque, bem como para o recebimento dos clientes, aumentando o ciclo operacional e reduzindo seu giro de ativos e ROI, o que diminui o retorno sobre os ativos investidos. Além disso, os custos operacionais ou financeiros, como os juros, tendem a crescer correndo as margens. Por outro lado, a empresa também prorrogou o tempo para pagar seus fornecedores, o que equilibrou um pouco seu ciclo, como observado pela linha vermelha acima. Agora, falando sobre o fator de insolvência, esse índice avalia a saúde financeira de uma empresa, indicando a sua probabilidade dela se tornar insolvente, ou seja, incapaz de pagar suas dívidas. Nessa imagem, a empresa apresenta valores acima de 7, que representa uma excelente saúde financeira, com risco muito baixo de insolvência. Mas percebe-se que esse valor vem diminuindo, o que diminui a sua capitalização, sua liquidez e rentabilidade, enquanto está aumentando a alavancagem. Esse fator tem que ser analisado com outros números para ter uma melhor ideia sobre a visão da empresa. Falando sobre os indicadores de mercado, o lucro por ação mensura o lucro líquido gerado pela empresa para cada ação em circulação, sendo calculado pela divisão do lucro líquido total pelo número de ações emitidas. Um lucro por ação positivo denota rentabilidade, enquanto um valor negativo indica prejuízo. Nessa figura, vê que durante o ano de 2020 o lucro apresentou valor negativo, refletindo prejuízo, mas com tendência de aumento. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu transição para lucros positivos e iniciou um ciclo de crescimento consistente até metade de 2022, que indica melhoras operacionais e maior capacidade de geração de lucro. Agora falando sobre o valor de mercado, corresponde a quanto o mercado atribui de valor para a companhia, sendo obtido por meio da multiplicação do preço vigente de cada ação pelo total de ação em circulação. A figura demonstra predisposição de aumento do valor da empresa até 24 e queda substancial até o final desse ano. Ou seja, diminuiu a confiança dos investidores na capacidade de geração de lucro. Agora falando sobre o valor patrimonial por ação, representa a parcela do patrimônio líquido da empresa atribuído a cada ação emitida. É visível na figura uma leve tendência consistente nos últimos anos. A estabilidade dos valores em patamares elevados reforça a percepção de solidez e regularidade patrimonial. Falando sobre a análise do POM, é uma metodologia que possibilita uma decomposição do retorno sobre o patrimônio líquido, nas duas componentes, que é a margem e o giro. A figura mostra uma relação entre a margem e o giro, permitindo uma taxa de retorno crescente entre 20 e 23, com uma leve queda em 24, mas observa um aumento considerável desde 2020, principalmente devido ao aumento da margem. Conclui-se boa lucratividade e retorno sobre o investimento, mais eficiência e utilização de ativos em leve queda, tendo o giro de ativo caído e tende à estagnação. Bom, algumas considerações finais. De tudo que foi explicado, percebe-se que a empresa mantém liquidez de curto prazo razoável, mas com sinal de queda contínua, colocando pressão nos próximos períodos. Embora o endividamento tenha se intensificado, foi especialmente de longo prazo, diminuindo o risco financeiro. Quanto aos índices de atividade, apesar de alongar prazos com fornecedores, os gestores perderam controle no giro de estoque e recebíveis,
alargando o ciclo operacional e reduzindo a liquidez operacional. Os indicadores por ação e mercado demonstraram boa geração de lucro por ação e retorno. Assim, com tudo isso, se mantiver o curso, a empresa conseguirá crescimento moderado em rentabilidade e lucro, mas continuará enfrentando risco de liquidez e elevada alavancagem. Com ajustes operacionais e financeiros bem executados, há potencial real de valorização do mercado e ganho de resiliência ao longo de 2025. Encerramos essa apresentação confiantes que nossas conclusões abrem caminhos para novos olhares financeiros. Obrigado pela atenção.